Aqui com mais um vídeo para dar aquela força para os alunos que vão se preparar para a segunda fase da UBMAP. Essa segunda fase que, diferentemente da primeira, onde você fez ali questões objetivas de múltipla escolha, na segunda fase você vai fazer questões de forma discursiva. Você tem que escrever ali um texto que corresponda à resposta que você deseja para cada item. Normalmente, as provas da segunda fase são compostas de 6 questões, sendo que cada uma delas tem itens A, B e C, aumentando aí o grau de dificuldade nos itens A, B e C, ok? E nós vamos fazer essa questão, uma questão de geometria, para que você esteja bem preparado para fazer a UBMAP esse ano, tudo bem, pessoal? Então, sem perda de tempo, vamos para o texto do problema, que diz assim: a figura ao lado mostra um quadrado ABCD de lado 1 e 4 circunferências, todas tangentes aos lados do quadrado e aos segmentos, como indicado. O raio das duas circunferências maiores é A e o raio das duas circunferências menores é B. O segmento BT tem medida C. Então, olha aqui a figura ao qual o texto se refere. Nós temos um quadrado ABCD. Esse quadrado, o lado dele vale 1, ok, pessoal? E nós temos aqui circunferências que tangenciam os lados desse quadrado, tá? Então, cada uma dessas circunferências, você vai observar que ela está aqui tangenciando dois lados que são, vamos dizer assim, consecutivos, dois lados adjacentes de cada vértice desse quadrado. Então, aqui no vértice D, nós temos aqui essa circunferência menor de raio B. Aqui também, no vértice B, nós temos aqui essa circunferência menor de raio também B tangenciando, ou seja, tocando os lados em um único ponto. Então, aqui nós temos essa circunferência tangenciando aqui o lado BC, aqui novamente tangenciando o lado AB. E assim as 4 circunferências têm essa característica, essas circunferências maiores também de raio A, ela tangencia aqui o lado CD e tangencia também o lado BC. A mesma coisa acontece com essa outra circunferência. Então, vamos ao item A. O que o item A pede para que você demonstre? Normalmente, as questões da segunda fase são questões de demonstração. Você vai ter que utilizar o seu raciocínio lógico, os seus conhecimentos de matemática, geometria, álgebra, aritmética, para demonstrar algo. E aqui, o item A pede, então, mostre que a diagonal do quadrado mede 2 vezes A mais C. Então, a gravura, ela só aparece uma vez, tá, no texto do problema, mas eu coloquei novamente a figura aqui para que fique mais fácil a sua compreensão. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos dar início aqui à resolução do problema. Então, a primeira coisa que você poderia ter feito, por exemplo, nessa questão de segunda fase, que é de edições anteriores, seria ter traçado as duas diagonais do quadrado. Então, nós sabemos que esse quadrado mede 1, o seu lado, tá? Se você traçar as duas diagonais, você vai perceber que a interseção dessas diagonais coincide também com a interseção das duas circunferências de raio maior, de raio igual a A, que é este ponto aqui, tá? E o que a gente pode fazer é dar nome a estes pontos que ainda não foram nomeados na figura, tá? Nós já temos aqui os pontos A, B, C e D. Ele já te forneceu esse ponto aqui, que ele chamou de ponto T, tudo bem? E você pode dar nome a esses demais pontos. Por exemplo, esse ponto de interseção das diagonais, eu vou chamar aqui de M. Você pode nomear esse ponto de interseção aqui da circunferência menor com esse segmento de reta que está aqui na diagonal, certinho? E assim a gente vai nomeando esses pontos para que seja mais fácil a compreensão. Então, eu vou dar aqui os nomes, eu vou chamar este ponto de R, este de S, esse aqui já estava presente na figura,
que ela chamou de T, e eu vou chamar aqui esse centro dessa circunferência aqui de centro U. Tranquilo até aqui? Beleza. O que a gente pode fazer? Ele quer que você prove que a diagonal do quadrado mede 2 vezes A mais C. Tranquilo, pessoal? Então, você poderia escolher fazer essa prova ou com essa diagonal BD ou com a diagonal AC, tá? Tanto faz. Você escolheria aí o caminho que você julgasse ser aquele mais simples. Nesse primeiro momento, eu vou utilizar aqui a diagonal BD, tudo bem? Então, analisa comigo a figura na perspectiva aqui da diagonal BD. Veja que de B até T e de D até R, nós temos segmentos aqui que são congruentes. Por que eu sei que esses segmentos são congruentes? Primeiro, as duas circunferências têm o mesmo raio. Olha só, o raio dessa circunferência é Bzinho, o raio dessa aqui também é Bzinho. Ambas estão aqui tangenciando os lados do quadrado. Então, tranquilamente, você pode afirmar que BT é congruente a DR. Tranquilo até aqui? Então, esse foi o primeiro passo. E nós sabemos que esse segmento que vai de B a T, ele mede C, como a figura mesmo já mostra. Então, eu posso, consequentemente, afirmar que o segmento DR também vale C. Então, nós temos aqui ó, que BT é igual a DR e ambos medem C. Tranquilo? Vamos para a próxima análise. Analisando agora aqui na região central. Nós sabemos que qualquer segmento que vai do centro de uma circunferência até uma de suas extremidades equivale ao raio. Então, ele me disse que essa circunferência maior tem raio igual a A. Então, eu entendo que se eu trouxer esse segmento do centro até aqui, até esse segmento que está aqui inclinado, ele também vai ser igual a A, tranquilo? Então, aqui nós temos A para esse segmento e de M até R a gente sabe que vale A, pois é o mesmo segmento do raio, e de M até T também vale A, tranquilo? Então, a segunda conclusão que nós tiramos aqui da observação da figura é que o segmento RM é igual ao segmento MT e ambos medem A. Tranquilo? Ok. Como eu disse, você poderia usar qualquer uma das diagonais, mas eu decidi usar a diagonal BD para fazer essa demonstração de que ela vale 2 vezes A mais C. Então, eu sei agora que de B até T vale C, de T até M vale A, de M até R também vale A, e de D até R a gente viu que também vale C. Ou seja, se eu quiser somar a diagonal inteira, a diagonal BD, basta que eu some BT mais MT mais RM mais DR, ok? Se você somar esses 4 segmentos, você vai ter o comprimento desta diagonal BD. Então, vamos lá. BT eu sei que vale C, como nós já vimos. MT vale A. RM também vale A. E o DR vale C. Se você somar aqui A com A, você vai ter 2A. E somando C com C, você vai ter 2C. Ou seja, a diagonal BD mede 2A mais 2C. Como o 2 aqui é um fator comum em evidência, colocando em evidência, você vai ter aqui ó, 2A dividido por 2 é A, conserva o sinal, 2C dividido por 2 é C. Logo, está provado que a diagonal do quadrado mede 2 vezes A mais C. Tranquilo? Então, o item A aqui sem nenhuma surpresa para a gente. Foi bem tranquilo aqui encontrar essa demonstração da diagonal, certinho? Então, vamos para o item B. O item B já traz aqui um grau de dificuldade um pouco maior. Ele pede que você mostre que o segmento A, ok? Que o segmento A
como a gente viu aqui na figura anterior, o segmento A corresponde ao raio da circunferência maior, tá? Ele quer que você prove que este segmento mede 2 menos raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Então, você vai ter que fazer essa demonstração. Normalmente, nas questões da OBMEP de segunda fase, você consegue resolver os itens seguintes, item B e item C, utilizando algumas das conclusões que você já tirou nos itens anteriores, tá? Normalmente, você vai utilizar dessa característica que as questões de segunda fase apresentam. Então, novamente, eu trago aqui a figura do problema, tá? E nós vamos, então, eu usei a diagonal BD para fazer o item A, eu vou usar agora a diagonal AC para fazer o item B. Tranquilo? Vamos lá. Então, tá aqui a diagonal AC. Perceba que eu excluí aqui uma parte da figura porque ela não vai ser usada aqui nesse momento. Então, eu quero que você se concentre aqui, tá? Nessa diagonal AC. Lembrando sempre que o quadrado ABCD, ele tem lado igual a 1, certinho, pessoal? E para quem é expert aí em matemática, em geometria, você deveria se lembrar que a diagonal de qualquer quadrado, né, você utilizando aí um teorema de Pitágoras simples, você vai entender que se um quadrado tem um lado L qualquer, e você for fazer um teorema de Pitágoras, essa diagonal, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ele mede L a raiz de 2, ou seja, é o lado do quadrado multiplicado por raiz de 2. Logo, se tu tens um quadrado de lado igual a 1, entende-se que esta diagonal AC, bem como a diagonal BD, elas vão medir 1 vezes a raiz de 2. Então, vamos lá. Ó. A gente sabe que a diagonal, a expressão que se usa é D igual a L a raiz de 2. Se você não lembrasse dessa expressão, você lembraria de fazer aqui o teorema de Pitágoras e assim também você chegaria à conclusão de que se esse lado desse quadrado mede 1, essa diagonal vai ser 1 vezes a raiz de 2. Você substitui aqui no lugar de L o valor do lado do quadrado, então vai ficar 1 vezes a raiz de 2, e esse é o comprimento da diagonal desse quadrado, ok? Então, a diagonal AC mede a raiz de 2. Não foi dada a unidade, então nós não vamos trabalhar com unidade aqui, centímetro, milímetro, metro. Vamos dizer apenas que ela mede a raiz de 2. Vamos lá. Ele quer que nós façamos a prova de que o valor de A vale 2 menos a raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Vamos tomar aqui só essa região central, que vai nos interessar, certinho? Olha aqui para esta circunferência de centro R, né, que tem o mesmo raio aqui da circunferência de centro U, ambas têm raio igual a A. E como eu falei no início do problema, essa circunferência tangencia os lados do quadrado ABCD, certinho? Então, aqui há uma tangente. Se há uma tangente, eu entendo que se eu traçar esse segmento A, que é o raio dessa circunferência, em direção a essas interseções que estão aqui tangenciando a circunferência e o lado do quadrado, nós vamos ter a seguinte figura. Então, perceba que se eu fizer o traçado desse comprimento A em direção às interseções, eu vou formar aqui uns pontos que eu vou chamar aqui de P e Q, tá? De modo que eu sei que este comprimento mede A, assim como esse comprimento que vai de A até Q também mede A. Esse comprimento de S a Q vale A, que é o raio, consequentemente esse segmento que vai de A até P também mede A. Ou seja, você gerou aqui um pequeno quadrado cujo lado mede A, certo? Usando o mesmo raciocínio que nós usamos para calcular a diagonal do quadrado ABCD, nós podemos calcular também a diagonal aqui do quadrado APSQ, fazendo, então, a conclusão de que esse quadrado APSQ, que tem lado igual a A,
ele tem uma diagonal aqui, que é este segmento que vai do A até o S, essa diagonal. Ela vai valer o valor do lado vezes a raiz de 2. Como o lado aqui vale A, então eu entendo que o segmento que vai de A até S, que é congruente ao segmento que vai de U até C, tá? Eles medem a raiz de 2. Tranquilo até aqui? Então, veja só que usando aqui a ideia, a noção de diagonal de um quadrado, nós descobrimos tanto a diagonal do quadrado maior, ABCD, que ela vale a raiz de 2, como descobrimos também que esta diagonal aqui, que vai do ponto A até o ponto S, vale A vezes a raiz de 2, que também vale para o segmento que vai de U até C, obviamente também vale a raiz de 2. Como trata-se de um raio, se eu trouxer esse segmento de S até M, ele é o próprio raio da circunferência, então ele também vale A. Assim como de M até U, você também tem o segmento A, que é o próprio raio. Assim, pessoal, você pode, então, fazer semelhantemente como fizemos no item A e descobrir o lado da diagonal somando essas partes, de A até S, de S até M, de M até U e de U até C. Somando-se essas 4 partes, o valor desta diagonal AC, que é o mesmo valor da diagonal BD, também vai ser a raiz de 2. Então, se você somar AS mais SM mais MU mais o C, você também vai encontrar um valor igual a raiz de 2. Então, veja só que nós já temos aqui a expressão e vamos agora só substituir os valores. Como eu disse, essa figura ela não aparece em todos os itens. Ela aparece só uma vez lá no problema. Então, eu vou retirar essa figura para que a gente consiga deixar aqui a redação no formato que você deveria colocar lá na sua prova, tá? Então, só repetindo aqui os valores, usando aqui todo o espaço que você teria lá para colocar a sua resposta. Então, a gente chegou aqui à conclusão de que a diagonal AC é a soma daquelas 4 partes. A gente já viu que o AS e o UC valem a raiz de 2 e já vimos que o SM e o MU medem o próprio A, que é o raio da circunferência maior. Substituindo esses valores, a gente vai ter isso. Ó. Primeiro, a diagonal AC, que é igual à diagonal BD, eu já sei que vale a raiz de 2. Substituindo o AS, quanto vale o AS? Vale a raiz de 2. O SM vale quanto? Vale A. O MU também vale A. E o UC, que é congruente ao AS, também vale a raiz de 2. Então, aqui o que você vai fazer? Você vai isolar esse A de modo a encontrar o seu valor, tranquilo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui A raiz de 2 com A raiz de 2. Isso dá 2A raiz de 2 e A com A vai dar 2A. Então, você vai fazer essa continha. Aqui você pode colocar os elementos que são comuns em evidência. Aqui nós temos o 2A que se repete. Então, você vai colocar o 2A em evidência, abre o parêntese. Quando você divide 2A raiz de 2 por 2A, sobra a raiz de 2, conserva o sinal de mais. Quando você divide 2A por ele mesmo, o resultado é 1. E agora, como a intenção é achar o valor de A, eu vou pegar todo mundo que está multiplicando o A aqui e passar para o segundo membro com a operação inversa, que no caso vai ser a divisão. Então, vai ficar o A sozinho e este 2 e este parêntese inteiro vão para o denominador, fazendo isso aí. Ó. Então, vai ficar a raiz de 2 sobre 2 vezes a raiz de 2 mais 1. Aqui você se depara... aqui nós já encontramos o valor de A, tranquilo, pessoal? Você não precisa se assustar, professor, não está igual. Então, você não provou ainda, né? O que acontece é que aqui há um radical no denominador. E para que você desfaça essa indeterminação, você tem que fazer aquele processo de racionalização. E, para aqueles que lembram do processo de racionalização, quando o radical ele está somando ou subtraindo um outro número, você deve colocar aqui como fator racionalizante o mesmo valor que se apresenta aqui com um sinal
invertido, né? Se a gente estivesse falando de números complexos, seria o conjugado do complexo para fazer a racionalização. Como aqui são radicais, você vai pegar essa mesma expressão e vai substituir o sinal que está aqui. Ou seja, se a raiz aqui é raiz de 2 mais 1, o teu fator racionalizante é raiz de 2 menos 1. E você vai multiplicar raiz de 2 menos 1 o numerador, raiz de 2 menos 1 também vai multiplicar o denominador. Aqui no numerador você vai fazer a propriedade distributiva. Então esse raiz de 2 vai multiplicar o raiz de 2, que vai dar 2. E esse raiz de 2 vai multiplicar o 1, que vai dar o próprio raiz de 2. Já aqui no denominador você tem o famoso produto notável, que é o produto da soma, olha só, a soma pela diferença. Você tem os mesmos valores com o sinal do meio aqui invertido. Então, isso é o produto da soma pela diferença. E aí, você que lembra como resolver isso de forma rápida, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que o quadrado de uma raiz, que é quadrada, que o índice é 2, basta eliminar esse radical e vai sobrar 2. E o quadrado de 1 é 1. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo vai dar 2 menos 1, que é 1. E 1 vezes 2 é o próprio 2. Então, em cima vai ficar 2 menos a raiz de 2, multiplicando aqui, propriedade distributiva, e embaixo, no denominador, vai sobrar apenas o 2. Então, está provado que o A, que é o raio da circunferência maior, mede 2 menos raiz de 2 sobre 2. Você poderia se perguntar, professor, eu não posso dividir aí todo mundo por 2? Não pode, porque aqui o coeficiente que está implícito aqui é 1, tá? Então, se você fosse dividir por 2, você ficaria aqui com 0,5 vezes raiz de 2. Então, já está aqui na forma mais simples, ok? Então, não tem como você simplificar mais do que isso. Então, já está provado o que ele queria no item B. Tranquilo? Então, deu um trabalhinho, mas o raciocínio foi o mesmo. Nós usamos a ideia da diagonal e fomos somando as partes até encontrar esse valor de A. Tranquilo? Vamos, então, para o item B. O item C, perdão. E perdão aqui pelo erro de digitação. Aqui é item C, tranquilo? A pergunta, então, do item C é: qual é o valor de B? Quanto vale o B? Nós já descobrimos o valor do A, certinho? Agora ele quer que você descubra o valor do B. Lá na figura, o B, se vocês forem lembrar, é o raio da circunferência menor, tá? Se você não lembra, volta aí na figura. Eu vou pegar aqui um fragmento da figura para que não fique, para que nós não precisemos estar voltando lá no texto anterior, tá? O que a gente pode tirar já dos itens anteriores? Lembre que eu te disse que para resolver as questões finais, os itens finais das questões da segunda fase, normalmente você tem que utilizar aquilo que você já encontrou de conclusão nos itens anteriores. Do item A, nós vamos extrair esta expressão que nós encontramos lá, que é a diagonal mede 2A mais 2C. Lembre que a diagonal eu poderia representar aqui por BD ou por AC. Ambas valem 2A mais 2C, tranquilo? Do item B, nós vamos tirar o quê? Que a diagonal AC, que é a mesma diagonal BD, vale raiz de 2, e o valor de A, que nós provamos lá, que vale 2 menos a raiz de 2 sobre 2, tranquilo? Então, isso é o que nós já temos de conclusão lá dos itens anteriores. Da figura inteira, eu extraí só esse pedacinho aqui, pois ele é suficiente para que a gente consiga aqui resolver o valor de B, tranquilo? Lembra que eu coloquei aqui a projeção do raio em direção às interseções da circunferência aqui, onde ela tangencia os lados do quadrado? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou projetar aqui o raio na horizontal, tá? Vou projetar o raio aqui também na vertical e vou projetar o raio também aqui em direção a T, tranquilo? Vamos fazer isso. Olha só, eu sei que como o raio é o mesmo valor, então aqui é B, aqui também é B.
O que falta, então, é encontrar só esse pedacinho aqui, certinho? Que vai do B até o centro dessa circunferência. Mas nós já fizemos isso, lembra? Se aqui é B, esse segmento aqui lateral também é B. Se aqui é B, esse segmento aqui inferior também é B. Ou seja, você formou aqui um quadrado, um mini quadrado, cujo lado mede B. E esse segmento aqui que está destacado, ele é a diagonal desse quadrado. E a gente já viu que a diagonal de um quadrado é o seu lado vezes a raiz de 2. E nesse caso aqui, o lado agora mede B. Ou seja, este segmento em destaque vale B a raiz de 2. Então, se eu quiser saber o segmento que vai de B até T, ou seja, o segmento BT, que é o próprio segmento C, basta que eu some B, que é o raio, mais B raiz de 2, que é a diagonal desse mini quadrado aqui. Ou seja, você pode escrever que o comprimento C, que é o BT, vale B raiz de 2. Tranquilo? Como B aqui é um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, nós vamos ter aqui, ó, B dividido para B é 1, conserva o sinal de mais. B raiz de 2 dividido para B da raiz de 2. Está aqui o fator comum em evidência e você descobriu, então, o valor de C. Tranquilo? Nós já sabemos que se eu somar 2A mais 2C, isso é a diagonal e isso mede a raiz de 2. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir isso aqui, ó, o A, nós já temos o valor de A, e o C nós vamos substituir por esta expressão para que tudo fique em função apenas de B. E assim nós vamos conseguir encontrar o valor desse B. Então vamos lá. Então eu já sei que a diagonal BD é igual à diagonal AC. E sei que BD é 2A mais 2C. E sei que a diagonal AC vale a raiz de 2. Tranquilo? Então, isso aqui a gente já tinha de informação lá dos itens anteriores. Fazendo então agora a substituição, no lugar de A, você vai colocar 2 menos raiz de 2 sobre 2. E no lugar de C, nós vamos colocar B vezes 1 mais raiz de 2. Então, fazendo isso, nós vamos ter a seguinte expressão, tá? E agora é só o exercício braçal aí que você teria até isolar esse B completamente, certinho? Aqui nós já podemos simplificar essa fração, pois o múltiplo aqui, o 2, é o mesmo denominador, então vai sobrar aqui apenas 2 menos raiz de 2. Então, você elimina esse denominador e nós vamos agora fazer o quê? Eu vou passar todo mundo aqui que não está operando com B lá para o segundo membro. A gente vai fazer isso, então vai ficar assim, ó. O 2b vezes 1 mais raiz de 2 permaneceu. O raiz de 2 já estava lá no segundo membro, continuou como estava. E o 2 menos raiz de 2 veio aqui para o segundo membro com o sinal inverso, ok? Então, estava negativo, raiz de 2 veio positivo. Estava positivo, o 2 veio negativo. Tranquilo? Beleza. Aqui você pode somar esse raiz de 2 com raiz de 2, vai dar 2 raiz de 2. Certinho? E esse 2 aqui que estava multiplicando o B, ao passar para o segundo membro, ele passa dividindo. Certinho? Aqui você pode já também, ó. Aqui pode ser feita a simplificação, tá? Porque o coeficiente aqui é 2 e aqui também é 2. Então, você consegue simplificar essa fração e dizer que aqui vai sobrar só raiz de 2 menos 1. Tranquilo? E todo esse parêntese que está multiplicando o B vai passar para o denominador. Então, essa operação vai ficar assim. Vai ficar, aqui em cima ficou quem? Raiz de 2 menos 1, quando você efetuou essa divisão, ficou raiz de 2 menos 1. E aqui embaixo ficou 1 mais raiz de 2, que é o mesmo raiz de 2 mais 1, tranquilo? Então, até aqui foi a sequência dessa operação. O que eu já fiz aqui foi colocar o fator racionalizante, tranquilo? Então, novamente, se tu tens aqui um radical que está somando um valor aqui, o fator racionalizante vai ser os mesmos valores que estão envolvidos aqui no denominador, só que com o sinal trocado. Então, se está raiz de 2 mais 1,
o fator racionalizante é raiz de 2 menos 1 e você tem que multiplicá-lo pelo numerador e também pelo denominador. Aqui em cima, veja só, ficou exatamente o mesmo fator, ok? Então, ele vezes ele é este fator ao quadrado. Enquanto que aqui embaixo, novamente apareceu o produto da soma pela diferença. Então, aqui valia você se recordar dos famosos produtos notáveis. Então, em cima ficou o quadrado da diferença e embaixo ficou o produto da soma pela diferença, que fica assim. Então, lá em cima ficou o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E embaixo ficou o produto da soma pela diferença, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tranquilo? Como resultado, aqui o denominador foi eliminado, sobrou 2, menos 2 vezes raiz de 2 vezes 1 é menos 2 raiz de 2, 1 ao quadrado, 1. Aqui ficou, elimina o radical, sobrou 2, menos 1 ao quadrado, 1. Então, o que sobra? Aqui embaixo, o denominador é 1. Então, vai sobrar exatamente o que tem lá no numerador. Esse 2 só pode somar com 1, tá? 2 mais 1, 3, menos 2 raiz de 2. Este é o valor de B. Viu só, pessoal? Então, tá aí uma questão de geometria, tá? Com vários temas aqui que foram abordados, né? Produtos notáveis, diagonal do quadrado, e você pode, então, com essa questão, reveja a questão novamente, se você não conseguiu entender da primeira vez. Não se esqueça de seguir o canal, tá, pessoal? Para nos ajudar. Aí no ícone abaixo tem o valeu, você pode contribuir também com esse canal e deixa o seu like e o seu comentário aí embaixo para que o nosso vídeo possa aparecer para mais pessoas, tranquilo? Então, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.